é a respeito de encarnação e reencarnação. Não é? Encarnação é esse estado que nós estamos hoje em dia. Estamos encarnados, ou seja, estamos dentro da carne. Isso que significa encarnação. Desencarnação, sair da carne, né? Ou a gente vulgarmente chama de morte. Só que a morte não existe, só o corpo morre. Nós não morremos, nós desencarnamos, nós saímos do corpo e ficamos livres. Não é? E a reencarnação é uma nova encarnação. Encarnação é estar aqui. Reencarnação é estar aqui de novo. Essa vida que nós estamos vivendo aqui hoje, essa encarnação que nós estamos hoje, não é a primeira. Tivemos assim, incontáveis para trás. Há quantas, Adilson? Não se tem número de encarnações que a gente não sabe quantas vezes encarnou e nem quantas ainda vai encarnar. Não é? O que acontece é, nós temos algumas coisas que nós precisamos experienciar ao longo da nossa existência, como espíritos. Então nós fomos criados em algum momento, simples e ignorantes, vamos experienciando as coisas ao longo das nossas existências, não é? Para chegar lá na frente, a gente se tornar simples de novo, não é? Ou seja, sem maldade, só que não mais ignorantes, sábios. Ou seja, ter conhecimento, saber usar esse conhecimento. Então nós vamos transitar de simples e ignorantes para simples e sábios. Então a encarnação serve para isso, para a gente experienciar, a gente ter experiências nesse mundo e adquirir conhecimento. Tanto o conhecimento intelectual, como também o conhecimento moral. Não é? Como que eu devo tratar os outros? E as reencarnações servem exatamente para isso. Eu tive lá, né, vamos pensar como se fosse uma escola. Estou no primeiro ano, primeira série, estou na primeira série. Aprendi bem? Aprendi, beleza, eu vou para a segunda série e assim por diante. Não aprendi tudo. Aprendi bem português, deixei de lado geografia e matemática. Vou ter que voltar e aprender geografia e matemática. Né? Aí o que acontece? Aprendi, repeti o primeiro ano e aprendi já, aprendi já português, aprendi geografia, faltou matemática. Vou voltar de novo a aprender a fazer matemática. Não é? Ou seja, a gente fica repetindo, a gente vem nas encarnações até que a gente aprenda. Aprendeu? Passamos de nível, vamos aprender coisas novas e assim por diante. Por isso as reencarnações. Existe a ideia, em várias doutrinas, de que nós nascemos, somos criados na hora do nascimento. Quando a criança sai de dentro da mãe, naquele momento é que o espírito vem, ou a alma vem e entra dentro do corpo. Não é. Nós nos ligamos àquele corpo na hora da fecundação, não é? Na verdade, né, até fizeram essa pergunta na terça-feira, não é? E é muito pertinente. Na gestação, na hora da fecundação, né, será que é nesse momento mesmo, como está na doutrina? Né? Se você pegar, eles falam, na hora da concepção é que o espírito se liga ao óvulo fecundado, não é? E hoje em dia, que a gente pega óvulo e congela e tem óvulos aí há 20 anos congelados, o espírito vai estar lá congelado junto? Né? Não tem muita lógica. Não é? Então, qual é a lógica? A gente se liga ao óvulo no momento em que o óvulo se instala na parede do útero. Não é? Ou seja, ele é fecundado num lugar, ele entra no útero e ele se fixa na parede, onde ele vai começar a desenvolver. Ali tem mais lógica, você imaginar que depois de fixado é que o espírito se liga. Já pensou um espírito 20 anos passando frio, né, dentro daqueles tubos? Não tem lógica. Deus não seria bondoso. É que naquela época, em 1800, nem se imaginava uma coisa dessa. E os espíritos falaram de acordo com aquilo que se sabia. Não é? Nem esse trânsito, não sei se nessa época já existia o conhecimento desse trânsito, do óvulo fecundado até o útero. Não sei se já tinha esse tipo de conhecimento. Então a gente verifica, né, que o espírito, ele, na hora, né, vamos dizer, na hora que é fecundado, vamos deixar desse modo, né, é como se um fio saísse do perispírito daquele espírito e se ligasse ao óvulo fecundado. E aí ele vai o quê? Ele vai acompanhando a evolução daquele ser que está sendo gerado. Conforme vai se multiplicando as células, mais fiozinhos vão saindo e ele vai se ligando até aquele óvulo. Até que vem ao mundo, a criança vem ao mundo. Quando a criança dá a sua primeira respirada fora da mãe, é que os laços estão bastante apertados. Ou seja,
está fixada a formação daquela coisa, mas não está bem apertadinho ainda. Ao longo do tempo, de 0 até mais ou menos 7 anos, não é? Essa solidificação, esses laços são mais apertados, e aí a reencarnação está mais garantida. Por isso que criança menorzinha, mais novinha, elas têm o quê? Facilidade em ver amiguinho imaginário, os amiguinhos imaginários que a gente fala, né? Não é imaginação, né? A maior parte realmente são espíritos que estão ali para brincar com as crianças, são espíritos ainda em forma de criança que vêm brincar, né? Elas veem avô, pai, primo, tio ou alguém que vem, né, acompanhar, eles veem com mais facilidade. Então, por quê? Porque como o laço não está muito apertado, não é? Eles têm essa facilidade de perceber o plano espiritual. Depois dos 7 anos, vai diminuindo isso até que cessa, normalmente cessa. A não ser para quem é médium. Para quem é médium não tem jeito, né? Às vezes quando é médium não percebe nada quando é criança, mas depois começa a ficar adulto, a percepção começa a aumentar bastante. E isso também é natural. Não é castigo, né? Não tem como tirar, é uma coisa natural que a gente tem. Então a reencarnação é isso. É a vinda várias vezes para que a gente possa ter experiência nesse mundo. E a gente vai aprendendo. Tem uma experiência, aprende, vai indo, vai indo. Vai chegar um momento que a gente não vai mais precisar reencarnar nesse mundo. A gente não vai mais precisar reencarnar em corpos físicos. Mas a gente vai viver, mas isso vai demorar ainda. Não vai ser nem aqui nesse mundo que a gente está, nem no próximo, na evolução, próximo, nem no próximo. Talvez lá nos mundos celestes. Tem muito chão. Tá? Quando a gente ganhar nosso parzinho de asa, que todo mundo vai ganhar um dia um parzinho de asa, né? Seremos aquilo que a gente chama de anjo, não é verdade? Então a gente fala que vai ter asa. Ou seja, quando a gente se tornar espíritos puros, e a gente não vai precisar mais reencarnar em lugar nenhum, né? Porque a gente já atingiu uma perfeição tal que não tem mais nada na matéria que a gente tenha que aprender, nesse momento a gente não reencarna mais, não vem mais em corpo físico. A gente apenas vive na espiritualidade. Só que a gente vai ter um conhecimento moral, mas principalmente um conhecimento intelectual tão grande que a gente vai ser aquilo que os amigos espirituais chamam de co-criadores. Ou seja, auxiliares na criação. Nós vamos ajudar, vamos virar anjos da guarda, né? Olha só, vamos ser promovidos aqui, né? De tutelados para anjos da guarda. Depois seremos, né, guias de nações. E finalmente, seremos construtores de mundos. Como Jesus foi elaborador da terra, né? Na criação da terra, como os espíritos falam, nós seremos um dia também. Teremos essa capacidade. Adilson, você está falando uma blasfêmia, você vai ser excomungado, né? Porque você está falando que você é igual a Jesus? Sim. Jesus passou por cadeirinha que nem nós, assim, não nesse mundo, claro, mas passou uma cadeirinha para poder aprender a respeito, né? Adquirir conhecimento. Passou por encarnações como nós passamos. Jesus foi criado simples e ignorante numa época muito remota em relação a nós. Nós somos crianças perto de Jesus. E ele já atingiu o conhecimento ao ponto de ele fazer as coisas que ele fazia há 2000 anos atrás. Hoje ele está muito mais à frente. Então não é heresia. E ele mesmo falou que a gente vai poder fazer tudo aquilo que ele fazia e ainda mais. Então é questão do quê? Da gente adquirir conhecimento. E como que a gente faz isso? Vivenciando em cada encarnação esse tipo de coisa, buscando conhecimento. Nós não estamos aqui apenas para passar em branco na vida, né? Aí eu tenho que vir aqui para aproveitar, né? Para poder beber e comer tudo que eu posso. Aí eu tenho que vir aqui para poder dançar tudo que eu quero. Aí eu tenho que vir aqui para viajar para tudo quanto é lugar. A gente precisa de tudo isso, mas não viemos só para isso, não é? Não devemos também abandonar tudo e ficar dentro de casa apenas lendo o Evangelho, lendo coisa, decorando a Bíblia, decorando. Não. A gente tem que viver um com o outro, mas a gente tem que saber aproveitar as oportunidades, né? E nos tornarmos pessoas melhores a cada momento que a gente tiver essa oportunidade. É para isso que nós estamos aqui. Não é? Não estamos a passeio, nós estamos aqui realmente para aprender. Não é? E não acaba. Né? Depois que a gente deixar o corpício descansar lá no Sepultura, em espírito nós continuaremos trabalhando, continuaremos aprendendo. Então, a aposentadoria a gente só tem aqui. Só que é claro, lá do outro lado, o trabalho é diferente.
Não é um trabalho cansativo como a gente tem. Não é esse trabalho penoso, é um trabalho diferente. Peguem os livros espíritas, os romances espíritas e tenham dar uma olhada. Principalmente o André Luiz. O André Luiz mostra pra gente aquilo que a gente faz do outro lado, né? Eu vou ser carpinteiro, vou ser pedreiro, vou ser azulejista, vou ser eletricista? Não, claro que não, essas coisas não tem lá. Mas eu vou trabalhar em benefício do outro, né? Quem trabalha com a mente, vai trabalhar com a mente. Quem trabalha na área de saúde, vai trabalhar na área de saúde. Não para curar outros espíritos, mas para curar aqueles que ainda estão na carne, né? Como o Dr. Bezerra de Menezes faz hoje em dia. Então é isso que a gente tem que fazer. Nós vamos auxiliar aos outros que têm necessidade. E é para isso que nós estamos aqui. E um caminho que tem maravilhoso que tem, o que é? A gente conhecer a doutrina espírita. Não é ser espírita, mas conhecer a doutrina espírita. Quantos daqui já leram o livro dos Espíritos? Levantem a mão. É a base para a gente entender o Espiritismo. Ler o livro dos Espíritos. Ah, mas é cansativo. É pergunta e resposta. Não é? Não é um romance. É pergunta e resposta. E qualquer pessoa, de qualquer religião, né, pode ler. E não precisa se tornar espíritas porque está lendo o livro dos Espíritos. E também, tem muita gente que fala, se eu ler o livro dos Espíritos, na hora que eu abrir, não vai sair um monte de espírito e tomar conta da minha casa? Não. Se tiver na tua casa algum espírito, ele já está lá. Não é? Os espíritos estão ao nosso redor o tempo todo. Quem tem visão diz que aqui tem um grande anfiteatro. Não é? Estamos nós aqui no plano material e no plano espiritual, quem vê, falou que tem um anfiteatro imenso aqui. Muitos estão ouvindo aquilo que eu estou falando, do estudo do Evangelho e agora. E por quê? Porque são recém-desencarnados, que nunca tinham ouvido falar da vida do outro lado. E eles estão aprendendo agora o que é. E eles necessitam disso, né? De ouvir os outros falar para que eles possam aprender também. A vida do lado de lá, uns dizem, não é tão diferente como daqui. Em compensação também dizem, mas é completamente diferente do que a gente imagina, né? Ou seja, não é tão distante do que nós vivemos aqui, mas é de um modo diferente do que como nós vivemos aqui. E é isso que a gente tem que estar consciente. Quando a gente chegar lá do outro lado, não fica esperando que vai estar no céu, né, cheio de nuvenzinha e um monte de anjo tocando harpa. Não. Não é? Muitas vezes a gente vai acordar dentro de um hospital do plano espiritual. Por quê? Porque nós estamos ainda doentes, desequilibrados. Não é? Não temos condição ainda de entender o que está acontecendo. Quem assistiu aqui a novela A Viagem? Né? O que aconteceu com o personagem do Antônio Fagundes, quando ele morreu, quando ele desencarnou? Ele ficava do outro lado e ele tinha uma certa perturbação. Ele acordava, ficava às 11, dormia. Esse é o reajuste nosso com a vibração do plano espiritual. A gente está deixando de lado esse mundo aqui e entrando no outro mundo. Então a gente precisa de um tempo de adaptação, que é a perturbação que a gente fala. Todo mundo passa por perturbação? Todo mundo. Alguns é breve e alguns é muito tempo, né? Na novela ele ficou acho que mais de uma semana. Acorda, toma passe, dorme, acorda, toma passe, dorme. E alguns podem demorar ainda mais tempo, de acordo com como eles encaram essa condição e de acordo com como foi a vida e o desencarne de cada um. 4, 5 e 6. Então, é nesse momento que eu falo, é muito importante a gente adquirir conhecimento de como as coisas realmente são. Para quando a gente chegar do outro lado, a gente dá menos trabalho. Porque trabalho a gente vai dar, mas para a gente dar menos trabalho. Quanto mais consciente a gente for, menos trabalho a gente tem. E quanto mais a gente se esforça, né, em seguir os ensinamentos de Jesus aqui, né, não é questão de seguir os ensinamentos porque é uma questão de religião. É questão de que é o correto, a maneira de agir, a maneira de encarar a vida. Quando a gente atingir esse patamar, realmente viver realmente desse modo, a gente chega do outro lado e vai estar em pouco tempo apto a começar a trabalhar em favor dos outros, a ajudar a espiritualidade, a ajudar aqueles recém-chegados que ainda não ouviram falar nada a respeito do plano espiritual. Não é? A gente fala, não, mas eu acredito. Não é? Semana que vem a gente vai falar a respeito de um tema que é desencarnação. Não é? Quantos de nós está preparado realmente para desencarnar? Não é? Quantos de nós falam, não, mas não, é claro, a gente vai viver do outro lado, mas quando fala a morte está chegando e a gente trava, a gente receia, é normal. Isso é perfeitamente normal. Jesus, na hora perto do momento dele de ser
preso. Ele não falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Não é? A carne é fraca significa o quê? Nós temos medo, nós estamos aqui dentro, eu tenho consciência, mas o medo é natural. Mas acontece que a gente tem que trabalhar esse medo dentro de nós, né? E aceitar que desencarnar faz parte do ciclo da vida. Vocês conhecem alguém que está até hoje vivo aí? 2, 3, 4 mil anos, já ouviram falar? Alguém com 150 anos? Não tem, por quê? Faz parte dessa vida nossa, o viver, o crescer e o morrer, não é? Na lápide do túmulo do Kardec está escrito lá, né? Nascer, viver, morrer e progredir sempre. Tal é a lei. Essa é a mais nítida verdade que tem. Não é? Nós estamos aqui, nós nascemos, nós crescemos e aí aprendemos durante essa vida. E vai chegar um momento que o corpo não aguenta mais. A festa acabou, a festa está muito gostosa, mas chega uma hora que a festa, por mais divertida que está, ela cansa. Está na hora da gente pegar a nossa bolsa e ir embora para casa. E a gente deixa o corpo e vai para o plano espiritual, nos prepararmos para reencarnar de novo no momento adequado. É isso que é encarnação e reencarnação. E semana que vem eu venho aqui para a gente conversar a respeito da desencarnação. Tá bom? Já vão pensando ao longo aí da semana, por que vocês têm medo da morte? Né? E a gente fala semana que vem, tá bom? Uma boa semana para todos, né? Eu peço que mantenham ainda o silêncio, né? Pode conversar, mas bem baixinho, né? E aí eu fico aguardando a chamada para o passe. Uma boa semana para todos.